Olá, eu me chamo Erika Cauana, sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista e faço parte desse projeto junto à Sanga para explicar um pouquinho sobre algumas doenças, algumas alterações que a gente possa ter na saúde. Em homenagem ao Março Amarelo, vamos falar hoje sobre endometriose, uma doença hoje em dia cada vez mais popular, mais em voga. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que é, como faz o diagnóstico, os sintomas e o tratamento, tá? Ela tá super popular, na verdade, porque 1 em cada 10 mulheres a gente estima que tem endometriose. Isso em números absolutos, mais ou menos umas 176 milhões de mulheres no mundo têm esse diagnóstico. Isso no início da década. Acreditamos que esse número, na verdade, é subestimado, porque o diagnóstico demora até em países desenvolvidos como a Alemanha cerca de 10 anos para a gente conseguir fazer um diagnóstico correto. E é por isso que o Março Amarelo vem para a gente tentar conscientizar as mulheres e explicar um pouquinho sobre o que é a doença. Vamos lá? Primeiro de tudo, para eu explicar o que é endometriose, a gente precisa entender um pouquinho da anatomia do útero, tá? Então eu vou mostrar uma figura. Este é o útero, para quem não conhece. O útero, gente, ele tem 3 camadas. Uma camada mais externa que reveste o útero, chamada serosa. Uma camada muscular intermediária do útero, que ajuda a fazer a contração uterina para espelhar a menstruação, para ter as contrações de parto. E uma camada mais interna do útero, que a gente chama de endométrio. E é aqui que é a parte funcional do útero, é aqui que implanta o bebê, é aqui que fica o DIU, é aqui que realmente tudo acontece, que tem a comunicação da vagina com as tubas, tá? Essa parte mais interna do útero, o endométrio, ele que tem os receptores dos hormônios femininos, do estrogênio e da progesterona, que são produzidos pelos ovários, para receber o bebê e preparar esse útero para um óvulo fecundado. Caso não tenha fecundação, esse útero espessado pelos hormônios acaba descamando e isso é a menstruação, tá? O que é a endometriose? É esse endométrio fora da cavidade uterina, tá? Ele pode acometer os ovários, a parte posterior do útero, pode acometer intestino, bexiga, já tem relatos de que ele foi pro fígado, tem relatos no umbigo, nariz. Não se sabe ao certo ainda qual é o fator causal dessas mulheres acabarem tendo, mas a gente acredita e cada vez mais estudos falam e evidenciam pra gente que existe um fator genético e imunológico muito importante nisso, tá? Então, geralmente, quem tem endometriose pode ter algum histórico familiar de mães, avós, tias que tiveram também endometriose, tá? Isso porque a gente acredita que alguma célula desse interior do útero, desse endométrio, tenha escapado durante o processo de formação embrionária na barriga da mãe, tá? E quais são os principais sintomas da endometriose, tá? Cerca de 75% das pacientes vão ter dor pélvica, principalmente cólicas menstruais muito intensas, tá? Dor na relação, principalmente quando bate no fundo uterino, lá no colo, quando bate no colo e acaba tendo essa movimentação. Porque quando a gente tem endométrio fora da cavidade, toda vez que você menstrua, você está menstruando nesses focos também. E a barriga não é acostumada a ter esse sangue e isso gera uma cólica, isso pode dar uma dor importante e levar a um processo de inflamação desses locais que esse endométrio está, principalmente nessa região pélvica, tá? E isso também pode ser a justificativa do terceiro sintoma mais comum, que é a infertilidade, tá bom? Cerca de 25 até 40% das mulheres podem ter algum grau de infertilidade por causa da endometriose, e é por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, tá? Então, basicamente, os sintomas são cólica, dor pélvica, dor na relação sexual, infertilidade, dependendo da localização que esses focos de endometriose estão localizados no útero, na região pélvica,
a gente acaba tendo sintomas um pouco diferentes. Se tiver no intestino, pode dar diarreia, pode dar dor na evacuação, principalmente no período menstrual, que é o período que está inflamado mais aquela região. Na bexiga pode ter sangramento vesical, pode ter infecções de urina de repetição, muita dor quando urina, tá? E sangramento na urina. O diagnóstico, então, começa sempre numa consulta médica, com uma boa conversa com o ginecologista para investigar se tem ou não esses sintomas. O exame físico é super importante, porque principalmente quando pega essa região mais posterior do útero, perto do intestino, a gente às vezes consegue palpar isso no exame de toque vaginal, mas o exame mais comum que faz o diagnóstico é um ultrassom transvaginal, que tem um preparo intestinal e tem que ser feito por profissionais que sejam bons nessa área, tá? Ou então uma ressonância magnética com preparo intestinal. O ultrassom ele é um pouco superior. O exame laboratorial pode existir alguns marcadores, mas não tem nenhum padrão ouro. O padrão ouro realmente é a imagem, tá? Para fazer o diagnóstico definitivo, na verdade, é só cirúrgico, quando a gente tira um pedacinho e olha no microscópio. Só aí a gente vai ter certeza de que aquilo era uma endometriose. Mas nem sempre o tratamento é esse. Pensando em tratamento, pensando que essa pelve está inflamada, o tratamento ele vai muito, isso é muito relativo, varia muito de paciente para paciente, mas a gente leva em consideração o quadro clínico, qualidade de vida, porque tem mulheres que têm dores insuportáveis, que não conseguem ter relação sexual, e isso impacta muito na qualidade de vida dessas mulheres, tá? O tratamento ele é basicamente ou clínico ou cirúrgico, tá? O clínico, pessoal, é inibir essa ovulação, porque quando a gente não tem o estímulo dos hormônios ovarianos, este endométrio fora da cavidade também não recebe este estímulo, então não menstrua nesses lugares, o que estagna a doença e geralmente pode aliviar esses sintomas. Então, esse bloqueio hormonal é uma das vias de tratamento e a gente faz às vezes com anticoncepcionais ou então com o hormônio específico para isso, que é hoje em dia o Genogest, tá? Existe também o DIU hormonal, o Diumirena, ele tem uma resposta muito boa, esse é um Diumirena, a gente coloca ele dentro do útero e tem a liberação da progesterona que deixa esses focos mais estagnados, tá bom? Além disso, a gente tem que associar atividades físicas, geralmente melhoram bastante a dor, uma dieta um pouquinho mais restritiva de alimentos inflamatórios como açúcar, gorduras, então fazer um acompanhamento nutricional é muito importante, tá? Caso continue tendo dor mesmo com tratamento clínico, ou se tiver progressão da doença com tratamento clínico, ou tiver invadindo órgãos vizinhos como a bexiga e intestino principalmente, ou se a mulher com infertilidade, apesar está tentando há mais de um ano ter filhos sem conseguir, fizer o diagnóstico de endometriose, aí sim está indicada a cirurgia. A melhor abordagem cirúrgica é a videolaparoscópica. Hoje em dia a videolaparoscopia, ela teve um ganho com a cirurgia robótica também, que em alguns casos está muito bem indicado para a gente conseguir reconhecer todos esses focos de endometriose e retirá-los. Então, o tratamento cirúrgico é a excisão, é a retirada desses focos de endometriose, tá? E depois disso, acaba tendo depois um bloqueio hormonal para que se tiver sobrado algum foco, não retorne, tá? Posso ter só um desses sintomas? Pode. Tem mulheres com endometriose que o único sintoma é infertilidade, por exemplo, não tem essas dores. Pode ter só dor pélvica, pode ter só cólica menstrual e pode ter todos esses sintomas individualizados. É por isso que às vezes tem um atraso no diagnóstico dessas pacientes. Por isso é tão importante a gente conversar sobre isso. É super, hoje em dia está cada vez mais prevalente, mais presente na população e traz uma queda em 70%, 75% dos casos, de uma qualidade de vida muito importante e acabam trazendo transtornos em relacionamentos, transtornos psicológicos, medos, porque a paciente pode ficar com muito medo de ter relação. Isso pode
ter uma série de repercussões psicológicas, psicossociais na vida dessas mulheres. Por isso é tão importante a gente conversar sobre isso. É uma doença que tem tratamento, tá? E a gente não vai falar em cura, a gente vai falar que ela está em remissão, ela está em controle, tá? Depois que a gente fizer o tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem pro portal. Um grande beijo.